No atual cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia, está evidente a crise energética que a União Europeia, especialmente a Eslováquia, enfrenta por causa da necessidade de gás que vem da Rússia e atravessa a Ucrânia. Inclusive, a questão energética da União Europeia já gerou vários debates a respeito da dependência da União Europeia em relação ao gás oriundo da Rússia. Nós temos, inclusive, ao longo dos últimos anos, a União Europeia buscando necessariamente novos fornecedores de gás, seja nos países da América Latina, da Ásia ou mesmo da África. A crise se intensifica agora quando finaliza o acordo entre a Gazprom, a empresa russa conhecida de todos nós, produtora de gás, e também a Naftogaz, que é uma empresa da Ucrânia, que administra o transporte de gás desde o território da Rússia até os países da Europa ocidental e também oriental, enfim. Nós temos que o final do acordo de transporte de gás chega ao fim agora, em 2024, e a Ucrânia não pretende retomar o acordo para, segundo as próprias palavras do Zelensky, a Rússia obter recursos e dinheiro através do sangue ucraniano. Embora a Ucrânia não queira, mas fornecer gás da Rússia para a Europa, nós temos dois países basicamente, a Hungria e a Eslováquia, se posicionando de maneira bastante crítica em relação à Ucrânia, de que a Ucrânia não deveria fechar o fornecimento de gás que vem da Rússia para a Europa. Este é um grande e importante assunto das questões geopolíticas que ocorrem no atual cenário da guerra entre Rússia e Ucrânia, além, claro, das questões militares no terreno, os ataques que a Rússia fez contra Kiev recentemente, atingindo inclusive embaixadas, ou mesmo ainda os ataques que a Ucrânia faz contra a Rússia a fim de atingir infraestrutura, curiosamente, que produzem petróleo e gás, né? É sobre estes assuntos que nós vamos falar dia 22 de dezembro de 2024. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, se este assunto ajuda você a melhor compreender tudo que ocorre na questão da geopolítica e tal. Vários são os temas que estão aí elencados para que nós comentemos, mas observando aqui justamente a sede da empresa produtora, no caso distribuidora de gás, no território da Ucrânia. Então aqui em Kiev, a capital da Ucrânia, nós temos a sede, não é, administrativa da empresa da Ucrânia, que nós vemos inclusive o slogan aqui, Naftogaz, ok? É a grande empresa na Ucrânia que faz o trânsito, ok, de gás desde a Rússia para a Europa. Nós falamos aqui, inclusive, os trajetos que o gasoduto faz, não é? Desde os campos petrolíferos e de gás na Rússia, atravessando pelo interior da Ucrânia, chegando até os países como Eslováquia, Hungria, por exemplo, daí, não é, que são dois países fronteiriços com a Ucrânia, para outros países na Europa, tanto para leste como para sul, tá certo? A Gazprom é uma das 7 irmãs, ok, da produção de gás, petróleo no mundo contemporâneo, inclusive uma grande empresa de gás russa, enfim, tá? Bem, nós temos inclusive aqui nessa questão do gás, ok? Eu quero destacar logo de início com vocês no nosso vídeo esse tema que é gasoduto, não é? Que é o que nós estamos falando aqui. Gazprom e Naftogaz, não é? Tem um acordo que vai até agora 2024. A pergunta que nos fica é: será que a Ucrânia deveria realmente romper, tá certo? O fornecimento de gás para a Europa? Uma vez que, tudo bem, realmente a Rússia obtém recursos com a venda do gás para os países europeus que dependem, em alguma medida ainda, dos gás oriundos da Rússia, ok? Do gás oriundo da Rússia, isso é um fato. Entretanto, o acordo para a Ucrânia tem alguma vantagem econômica, porque a Ucrânia obtém, certo, os repasses de dinheiro, ok? Pelo fato de usarem seu território para o trânsito do gás, tá? E aí fica a pergunta se a Ucrânia deveria ou não tomar o acordo, no caso, não é, fazer novamente o acordo comercial, até porque recursos econômicos para a Ucrânia é algo que também é usado, em alguma medida, para a guerra, não é? Embora
há uma discussão bem, né, importante nesse sentido. Queria saber o que vocês acham deste assunto. Aliás, agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, porque nós chegamos na marca de 30 mil pessoas que acompanham aqui o nosso canal. Agradeço muito a presença de vocês e rumo aí a crescer mais e levar conteúdo de qualidade, reflexivo aí, conforme nós sempre fazemos aqui. Tá? Pessoal, então nós temos que, né, este é o principal assunto. Aliás, o representante ali, o governante da Eslováquia, que é o principal país que no atual cenário depende do gás da Rússia, o Robert Fico, ele tem criticado bastante o Zelensky e acusa inclusive o Zelensky de tentativa de suborno, tá? É uma acusação bastante forte, não é, que o Robert Fico faz. Ele vai falar que o Zelensky ofereceu a ele 500 milhões de euros. Vejam só, o primeiro-ministro eslovaco disse que nas negociações em Bruxelas, Zelensky ofereceu-lhe 500 milhões de euros de ativos russos, tá, para aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN. Né? Conforme nós sabemos, há um interesse da Ucrânia em entrar para a OTAN para que haja alguma segurança para a Ucrânia no que se refere à questão da guerra e os conflitos com a Rússia eventualmente, ok? Então, o governante aí da Eslováquia faz uma acusação muito forte, não é, contra o Zelensky. De qualquer maneira, há uma tentativa de diminuir o Zelensky, claro, e até de denegrir, digamos assim, a imagem do Zelensky por causa dessa rusga envolvendo o fornecimento de gás ou não, né? Então, esse é o principal problema geopolítico hoje da Ucrânia, que é justamente fornecer ou não fornecer o gás oriundo da Rússia. É um dilema, não é, difícil de solução, certo? Agora, nessa questão ainda, a União Europeia busca novos fornecedores de gás, ok, em vários países, conforme eu menciono no início do nosso vídeo. É o caso, não é? Quando olhamos para a América Latina, nós temos uma tentativa ucraniana, no caso de países europeus, buscando gás em países como o México, não é, um exemplo na América Latina, o Egito, um exemplo na África, e a Indonésia. Tá? Um exemplo no território da Ásia, além, claro, dos países do Golfo, como por exemplo Bahrein, o Catar, ok, que são importantes produtores de gás, enfim. Outro país que tem grandes reservas de gás, por exemplo, é o Irã. Só que o Irã tem também uma série de sanções econômicas por conta, sobretudo, do acordo não do acordo nuclear, né? Mas por conta do programa nuclear ucraniano. Então, os países europeus, quando tem sanções contra, olha que coisa maluca, não é? A Rússia e também o Irã, que são grandes importantes produtores e fornecedores de gás, eles ficam sem grandes opções dos grandes produtores e fornecedores, exceto os países do Golfo, ou mesmo buscando alternativas conforme a gente menciona a questão do Egito, ou mesmo a questão, não é, da Indonésia ou ainda do México, enfim. Tá? Então é uma crise que ainda vai se desdobrar até o final do contrato, tá, entre a Gazprom e a Naftogaz. Vamos ver qual que será a postura do Zelensky. Ainda nessa questão do gás, né, nós temos que na China, ainda nessa questão do gás, a China é o principal país, não é? Aliás, é um dos países que tem importado gás em grande quantidade da Rússia e bate recordes, ok? A importação de gás russo pela China, no caso. Então, assim, ainda que a Europa não tenha mais ou diminuiu bastante o consumo do gás oriundo da Rússia, a China é um país que aparece como mercado consumidor e de certa maneira acaba comprando gás oriundo da Rússia, o que de certa maneira faz com que as sanções que existam contra a Rússia não tenham lá um impacto tão, não é, imediato quanto como se esperaria, né? Uma vez que a Rússia busca novos, mercados para fornecer o gás, inclusive o próprio Brasil, não é? Nós falamos aqui há algum tempo que no Brasil, inclusive, aumentou o consumo de combustíveis no Brasil oriundo da Rússia de maneira bastante significativa, de modo que a Rússia é o principal fornecedor hoje um dos principais fornecedores de combustíveis para o Brasil, tá certo? Então, a Rússia buscando seus parceiros no mundo. Tá? O Brasil deveria continuar comprando o gás da Rússia? Fica aí a pergunta também, não é? O pessoal vai falar que não, geralmente, né? Por conta das questões das sanções contra a Rússia, enfim. Vejam só, agora, no contexto da guerra, nós temos um assunto importante que é a Ucrânia buscando atingir a região de Oriol, tá certo? Oriol no interior do território da
da Rússia, e numa distância de 290 quilômetros, uma distância bastante importante, tá? E aí o ataque que a Ucrânia faz à região de Oriol atinge um depósito de combustíveis, conforme nós visualizamos aqui no mapa da guerra, tá? Nós temos o ataque da Ucrânia feita contra a região de Oriol, que fica ali, aumentando aqui o mapa para você observar, notem vocês, tá? Então nós temos Oriol numa distância de 215 quilômetros desde a região de Sami, tá certo? Então, se nós partirmos da ideia, perfeito, de que o ataque se deu desde o nordeste da Ucrânia, ali em Oriol, a distância é de, conforme nós podemos observar, de voltou aqui na imagem, voltando no mapa, desde Sami, a distância até Oriol é uma distância aí de 215 quilômetros, mais ou menos, tá? E eventualmente a Ucrânia atingiu ali uma região produtora de gás e petróleo, no caso, ok? Um depósito de petróleo, não é? Chamado Stalnoy-Kon, ok? E teria ocasionado incêndios nessa região. Agora, se nós observarmos ainda no mapa, a região aqui de Rostov-on-Don, no sul, constantemente tem sido atacado pela Ucrânia, e novamente há relato de explosões nesta região de Rostov-on-Don em decorrência de ataques oriundos da Ucrânia. Precisa que haja confirmação desses ataques que teriam ocorrido novamente nesta região de Rostov, tá certo? Agora, a Rússia faz bombardeios, novamente nas regiões do limite da guerra, do fronte de guerra, justamente aí em grande quantidade, conforme nós podemos visualizar nesse mapa. Então existe um arco de 1000 quilômetros mais ou menos de fronte de guerra, e nesse arco nós temos que quase todos os dias a Rússia faz bombardeios pesados nesta região, que envolve desde territórios como Kharkiv, ou mesmo ainda a região de Luhansk, ou mesmo Donetsk, tá? Zaporizhia e Kherson, ok? Então nós vemos aí um grande e intenso ataque que a Rússia faz contra a Ucrânia. Parte desse ataque é drone, dezenas, chegando até centenas de drones contra a Ucrânia. A Rússia lança todos os dias, tá? Parte importante dos drones são abatidos, conforme nós observamos, ok? Ou são desviados por guerra eletrônica. Entretanto, apesar disso, nós temos que é comum, infelizmente, os drones também atingirem áreas civis no território da Ucrânia, tá? Levando a baixas, enfim, tudo bem? Então, no atual momento, são estes os ataques, o fronte de guerra, a Rússia avançando em vilarejos próximo a Kurakhov, no território de Donetsk, que é o principal conflito hoje. Kurakhov, e também ao sul da região de Pokrovsk. Claro, e a tentativa da Ucrânia de retomar algumas regiões na região de Chasiv Yar, também em Donetsk, regiões de grande disputa, conforme nós observamos. Tudo bem? Tem outro assunto importante, que é o governo de Donald Trump. O Trump não é o presidente dos Estados Unidos, mas o que ele tem feito tem repercutido muito mais, pelo menos em termos de mídia, tá? Do que o próprio governo Biden. Tudo bem? Ainda que o Trump não seja o presidente, faltam, alguns dias, falta aí 29 dias, 30 dias, uma coisa assim, para que o Trump chegue à presidência de fato. Mas as ações do Trump têm repercutido bastante, pelo menos nas questões diplomáticas e no debate da mídia, da imprensa como um todo. Há muita especulação sobre os mais variados assuntos. E a mais recente, é a discussão do Trump de que os países da OTAN devem pagar 5%, ok, do PIB ali para a OTAN. No caso aí, contribuir com a OTAN em torno de 5%. Atualmente, os países dispõem de 2% do seu PIB, tá certo, para o orçamento da OTAN, que é a ideia de aliança coletiva de defesa militar, ok, de defesa caso haja guerra, enfim. Tudo bem? E o Trump dizendo que os países devem aumentar para 5% a percentagem do respectivo PIB para a OTAN, enfim. Certamente isso traz, isso ocasiona uma série de resistências dentro da OTAN,
tá certo? Em relação ao aumento do orçamento, ok, do PIB nacional para a aliança militar, enfim. Há muita discussão sobre isso, de que o governo americano pretende sair da OTAN e por isso exige certas situações, não é? Um fato importante é, o primeiro governo do Trump, quando assumiu, os países da OTAN não pagavam ali os 2% equivalente do PIB para a OTAN, não é? E aí houve uma exigência do governo Trump naquele contexto, tá certo? E agora o Trump vem com uma perspectiva mais forte ainda de que os países têm que pagar 5% do PIB respectivo para a OTAN. Agora, proporcionalmente, a OTAN é Estados Unidos, quando nós consideramos os 2% do PIB, até porque o PIB americano é bem maior do que os demais, não é? Se considerarmos o PIB da Alemanha, que é o segundo maior, a Alemanha tem uma economia que é 1/3, 1/4 da economia dos Estados Unidos, tudo bem? 1/4 da economia, 25% apenas. Então, em termos proporcionais, os Estados Unidos pagam muito mais, ok? Na questão da OTAN em relação aos demais países da aliança militar. Tudo bem? Então, por isso, a exigência do Trump. Esse é um ponto, não é? O outro ponto é o governo americano quer abandonar a aliança e os países não vão conseguir pagar os 5% do PIB para a OTAN e por isso, portanto, Trump vai ter uma justificativa para sair da aliança econômica, aliás, da aliança militar. Enfim, é uma situação bem difícil, não é? Que os países da OTAN têm enfrentado diante da perspectiva isolacionista do Donald Trump, tá? Que aliás é acusado de proteger o Putin e assim por diante, né? Enfim, e para concluirmos, nós temos uma situação difícil, que é o ataque que a Rússia fez contra Kiev atingiu algumas embaixadas. Portugal foi o país que mais criticou as ações da Rússia, tudo bem? Então Portugal é o país que mais se posicionou contra a ação da Rússia quando atacou Kiev e acabou repercutindo estilhaços, enfim, nas embaixadas de países. Portugal não é um deles. Outros países nós falamos aqui, a Argentina, por exemplo, enfim, né? E Portugal fez as críticas mais severas, até porque a estrutura da embaixada de Portugal foi a mais atingida, tudo bem? Entretanto, o governo da Rússia disse que não, que o que atingiu as embaixadas foi a artilharia antiaérea da Ucrânia, né? E aí fica aquela guerra de narrativas, tudo bem? Agora, o fato é, o ataque que a Rússia fez contra Kiev foi pesadíssimo, tá? Enfim, e chegamos aqui mais uma vez, não é, ao nosso fim do nosso conteúdo. Eu reitero a você que venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica, se inscreva no nosso canal e mais uma vez eu agradeço os 30 mil inscritos no nosso canal. É uma marca importante. Vamos continuar observando tudo que ocorre na questão da geopolítica, sempre contextualizando com a questão política, histórica e, claro, geográfica, que é o tripé da geopolítica. No mais é isso. Bons estudos. Conforme sempre mencionamos aqui, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.